Oi gente, eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje nós vamos falar sobre duas grandes figuras femininas do tarô. Nós vamos falar sobre a sacerdotisa e sobre a imperatriz. Essas duas cartas lindíssimas aqui, né? Então nós vamos mergulhar bem profundamente nelas e aí a gente vai descobrir quais são as diferenças entre essas duas cartas, né? Com qual dessas duas cartas vocês mais se identificam. Eu sei que algumas pessoas aqui já conhecem o tarô, então já devem aí saber, nossa, eu acho que eu me identifico mais com a sacerdotisa, ou eu me identifico mais com a imperatriz, tá certo? E aí a gente vai também desvendar algumas camadas aqui dessas cartas. Nós vamos entender os simbolismos dessas duas cartas do tarô que trazem essas personagens aí, essas mulheres bem poderosas. Então a gente vai conversar, vai filosofar sobre a essência dessas cartas e a gente vai falar também sobre o que elas podem simbolizar quando a gente tira aí, ó, numa leitura de tarô. O que é que elas simbolizam quando a gente vê dentro de um jogo, certo? Então vamos lá que vai ser muito lindo. Bom, gente, hoje nós vamos falar aqui sobre as duas mulheronas dos arcanos maiores, que são a sacerdotisa e a imperatriz. Essas duas cartas vão trazer personalidades femininas diferentes, certo? Então a gente tem aqui a sacerdotisa, que traz o arquétipo da mulher sábia, da mulher espiritual, da mulher misteriosa. E a gente traz aqui a imperatriz, que traz o arquétipo da mulher expansiva, da mulher acolhedora, da mulher maternal, criativa, geradora de vida, né? Mas Pri, você falou que elas trazem o arquétipo da mulher. Significa que essas cartas só são para mulheres? Elas vão representar mulheres? Não, gente. Qualquer carta do tarô é para todo mundo, tá certo? O que a gente vai falar aqui é de energias que são femininas. Então, antes de a gente entrar em cada uma dessas cartas, eu quero que vocês entendam o que é a figura da mulher no tarô. O tarô é uma arte, né, uma ferramenta que trabalha com simbolismos universais. Então a gente vai ter algumas cartas que vão ter uma figura de uma mulher, às vezes a gente vai ter um homem, às vezes a gente vai ter uma criança, às vezes a gente vai ter uma pessoa mais velha. E não necessariamente essas cartas vão representar esses personagens aí. Eles vão representar energias que esses personagens representam, né? Então se a gente tem ali uma pessoa mais velha numa carta, não é por acaso. É uma carta que vai falar sobre maturidade de alguma forma, como é o caso do sumo sacerdote e o caso do eremita. Se a gente tem uma criança, como a gente tem ali na carta do Sol, não é também por acaso, a gente tá falando de crescimento. E se a gente tem uma figura feminina, a gente tá falando de quê? A gente tá falando do nosso emocional. A gente vai estar falando em algum nível sobre como a gente se sente, né? Vão ser cartas que vão falar sobre os nossos sentimentos, nosso emocional de alguma forma. Da mesma forma que quando a gente tem um homem, a gente vai estar falando de uma energia mais externa, certo? Então eu quero que vocês fixem aí que a figura da mulher, numa simbologia universal desses tarôs tradicionais, como é o caso aqui do Rider-Waite, vai simbolizar esse olhar para dentro, aspectos mais internos e individuais, enquanto o homem são aspectos mais externos, nossa energia colocada para fora, como a gente mostra a nossa energia para o outro, e a mulher, como a gente sente essa energia lá dentro, certo, gente? Então, a gente não tá aqui falando sobre gênero, a gente tá falando sobre energia feminina e masculina. A imperatriz não necessariamente representa uma mulher, mas sim é uma energia feminina. Mas Pri, e o que é essa energia feminina? Né, você falou aí de individualidade, mas eu não sei se eu tô entendendo muito bem. Vamos falar aqui sobre alguns exemplos para vocês entenderem bem o que eu tô falando. Se a gente fala aqui, mostra a carta da força, a gente tem o quê? Uma figura de uma mulher. Por que a gente tem uma mulher na carta da força? Porque é uma carta que vai falar sobre a gente dominar as nossas emoções. Vê que a gente tá falando sobre trabalho interno, trabalho individual. Se a gente fala sobre a carta da estrela, novamente a gente tem uma mulher. Por que é uma mulher na carta da estrela, tradicionalmente? Porque a gente tá falando sobre inspiração. O que é que inspira a gente lá dentro? Então percebe que as cartas que trazem as mulheres, elas vão trazer essa essência mais olhar para dentro, mais emocional. Aí a gente tem aqui essa carta dos enamorados. Por que os enamorados têm então um homem, a mulher e esse ser divino aqui? Significa que
a gente tá em pleno amor com a gente mesmo. A gente vai fazer as escolhas do nosso coração. O que a gente precisa para fazer as escolhas do nosso coração? A gente precisa da nossa individualidade em harmonia com a nossa personalidade, em harmonia com aquilo que a gente acredita. Então a gente tem esse triângulo perfeito e a gente se aceita completamente. Quando a gente se aceita completamente, a gente não tem medo de seguir o nosso coração. Então aqui, quando a gente fala dos enamorados, a gente não tá falando necessariamente de um casal, de um homem com a mulher. A gente tá falando de uma parceria em que a gente se sente pleno, individualmente, de forma de personalidade botada pra fora também. O que a gente quer, o que a gente acredita, tudo tá em plena harmonia e a gente segue aquilo que o nosso coração deseja. Então, mais um exemplo, vocês não precisam decorar isso, tá, gente? É só pra vocês entenderem aí, captarem a essência do que é a mulher nessas figuras do tarô, tá certo? Não precisa complicar, não precisa decorar. É só porque isso vai ajudar vocês a entenderem as cartas que a gente vai mergulhar. Quando a gente fala sobre, por exemplo, o 9 de copas e o 9 de ouros, olha só, por que o 9 de copas, mesmo sendo um naipe emocional de copas, é um homem e o 9 de ouros é uma mulher? Porque o 9 de copas fala sobre como a gente mostra as nossas conquistas para o mundo. Olha só como ele está aqui mostrando todas as suas copas. Ele está autoconfiante. São duas cartas de autoconfiança. Mas ele está tão autoconfiante que ele está mostrando isso para todo mundo. Ou seja, energia masculina, de mostrar. O 9 de ouros é você falando das suas conquistas individuais. Ela está aqui plena no seu jardim. Ela com ela mesma, com todas as suas conquistas. Ela está feliz com aquilo que ela conquistou. Ou seja, como você se sente ali internamente. Então, eu trouxe esse exemplo para você perceber, né, para vocês perceberem que a figura da mulher vai falar sobre como a gente se sente emocionalmente e a figura do homem vai falar sobre como a gente mostra, né, o nosso poder para o mundo ao nosso redor. Como a gente exerce esse poder individual, como a gente exerce esse poder em relação aos outros. Isso a gente vê também, gente, na figura do rei e da rainha. Então a rainha de copas, aquela que sente tudo lá dentro. O rei de copas, aquele que domina suas emoções e por isso é muito diplomático nas suas relações. Então as emoções que a gente sente, as emoções que a gente mostra. Estão percebendo como a figura da mulher vem trazendo esse trabalho interno? Não significa que em todos os decks de tarô vocês vão encontrar essa figura do rei como sendo homem, da rainha como sendo uma mulher. Hoje em dia a gente tem tarôs que trocam isso e eu acho isso ótimo, porque aí a gente começa a não ter essa ferramenta como um fortalecedor, sabe, de papéis de gênero, mas é só pra vocês entenderem, tá certo? Só pra vocês captarem aí no estudo do tarô. E aí a gente chega na sacerdotisa e na imperatriz. Essas duas cartinhas. A sacerdotisa é a carta de número 2, a imperatriz vem logo depois como a carta de número 3. E é interessante que essas duas cartas elas possuem pares no tarô, né? Elas possuem aquilo que a gente chama de oposto complementar. A sacerdotisa, ela tem também ali, o sacerdote. É como se eles fossem as duas autoridades espirituais do tarô. Se você entende um, fica mais fácil de você entender o outro. Por quê? Porque a sacerdotisa é uma carta de individual. Você tá ali, você com você mesmo, se conectando individualmente. O hierofante, ou o sumo sacerdote, é uma carta de coletivo. De você estar ali, num grupo, se conectando com um grupo de pessoas. Tanto que a gente fala que a sacerdotisa é uma carta de espiritualidade. O sumo sacerdote é uma carta de religião. Então percebe que o sumo sacerdote ele vai ter essa essência mais coletiva, enquanto a sacerdotisa é mais individual. Quando a gente vê a imperatriz, a gente também tem um pazinho, né? Aqui do imperador. A imperatriz, ela é o quê? Ela é compreensão. Ela é acolhimento, né? Ela é você se permitir ser tocado ali internamente pelo outro também. O imperador, que é o oposto complementar, são os limites. Você colocar limite nos outros, você colocar ordem, você colocar disciplina. Então a gente tem aqui, opostos complementares. É o certo você ser só imperatriz e não ter o imperador dentro de você? Não. É o certo você ser só imperador e não ter nada de imperatriz? Também não é tão legal quanto se você tiver os dois. Todas as cartas de tarô, o ideal é que a gente tenha elas em equilíbrio na nossa vida, tá? Não significa que a gente precisa ser só imperador, ou só imperatriz, ou só hierofante, ou só sacerdotisa. O ideal é que a gente tenha um pouquinho de cada um. Dei aqui essa introdução. E agora nós vamos começar oficialmente a falar da sacerdotisa e da imperatriz, porque vocês já perceberam que as cartas que trazem mulheres no tarô trazem aí esse trabalho mais emocional. Mas aí, como é que a sacerdotisa se sente e como é que a imperatriz se sente?
como é a individualidade e personalidade de cada uma dessas figuras. Vamos começar com a sacerdotisa, que é a carta de número 2. Ela também é chamada, gente, em outros decks de a Gran Sacerdotisa ou a Papisa, tá? São outros nomes que vocês vão encontrar também a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela traz o arquétipo do mistério no tarô. Então ela é misteriosa, ela é uma mulher sábia, ela é extremamente intuitiva, sabe? Sabe aquela pessoa mística? Aquela pessoa assim que é conectada espiritualmente, que você pensa assim, nossa, essa pessoa ela é tão misteriosa, eu não consigo perceber muito o que é que ela tá pensando. Olha só pra cara dela. Ela tem essa cara meio poker face, né? Ela tem essa cara meio incógnita, assim, você meio que será que essa moça tá pensando? A gente não sabe muito bem. E isso é sacerdotisa. Muita gente que tá começando a estudar tarô manda mensagem pra mim dizendo: Pri, eu acho a sacerdotisa tão misteriosa. Eu disse: ótimo! É ótimo que você acha ela misteriosa. Significa que você tá captando bem a essência dela. Ela é pra ser misteriosa mesmo. Ela é aquela carta que você vai chegar assim, você vai conhecer, mas ao mesmo tempo você vai pensar: será que eu conheço realmente essa carta? Será que eu sei realmente tudo sobre essa carta? Ninguém nunca vai saber tudo sobre essa sacerdotisa. Ela vai sempre guardar um mistériozinho. De vez em quando a gente vai pensar assim: nossa, agora eu entendi aquilo sobre a sacerdotisa, e depois de novo, e depois de novo. Eu jogo tarô há anos, eu ensino tarô e eu sempre descubro coisas novas sobre a sacerdotisa, porque ela tem essa essência de mistério. Então, por ser essa mulher sábia, conectada, mística, ela é o quê? Ela é intuitiva. A sacerdotisa é aquela carta que convida a gente a ser como ela, a meio que calar a boca e abrir os olhos. Fecha a boca e abre os olhos. Quando a gente fecha a boca um pouquinho e a gente observa ao nosso redor, a gente consegue observar muito melhor as coisas. A gente consegue observar muito melhor as pessoas, né? E a gente consegue ouvir também, se a gente não estiver tagarelando mentalmente, a gente consegue ouvir muito mais a voz da nossa intuição. A gente consegue ouvir a nossa voz interior. Então é como se a sacerdotisa chegasse pra mim, né? Batesse assim no nosso ombrinho e dissesse: olha, a sua intuição é sua mais sábia conselheira. Escuta essa sua intuição e escuta o que essa vozinha aí interior tá dizendo. Confia nessa voz, confia no que ela tá dizendo. Todas as vezes que você inventa de não seguir sua intuição, depois você se arrepende. Sua intuição chega ali e avisa você: ó, não faz isso, não confia nessa pessoa. Por que você tá confiando então? Cuidado pra não ir só na cabeça dos outros, cuidado pra não achar: nossa, não, eu acho que eu tô doida, não vou confiar nisso que eu tô sentindo, não. Confia nisso que você tá sentindo. A sacerdotisa chega assim e fala: confia nisso aí. Se você tá sentindo isso, não é à toa. Confia na sua intuição, confia no seu faro. Essa é a sacerdotisa. Ela é uma carta que chama a gente a lembrar que a nossa sabedoria interior, né, que a nossa intuição é nossa grande conselheira. A gente precisa deixar a nossa intuição guiar a gente também. É importante a gente enxergar além do óbvio. Às vezes a gente vai sentir que uma questão não tá muito certa. Nossa, tem alguma coisa errada aí. E todo mundo vai dizer: nossa, você tá implicando por nada. Mas no fundo, você sabe disso. Se você não for essa pessoa, com certeza você conhece alguém assim. Todo mundo conhece uma sacerdotisa. Alguém que parece que as coisas nem aconteceram ainda, a pessoa já sabe o que é que vai acontecer. A pessoa já sabe em quem confiar, já sabe em quem não confiar. Ela é meio que a bruxona do tarô. Então é uma carta que pede que a gente se abra para ver melhor o que está se passando aqui dentro da gente. E com isso a gente vai observar também o mundo ao nosso redor melhor. Todas as vezes que a gente se pergunta como a gente se sente em relação a alguma coisa, a gente precisa perguntar, antes de mais nada, a nossa intuição. Como é que eu me sinto? Não é como a minha amiga se sentiria se estivesse no meu lugar, não é como fulano de tal acha que deveria ser, como é que eu me sinto. E por isso que essa sacerdotisa, ela tá ali no seu mundinho particular. Ela é aquela pessoa que as coisas estão acontecendo ao redor, ela tá observando, mas ela tá meio que analisando tudo ali dentro dela. Ela tem o seu próprio universozinho particular, né? Ela tá ali, ó, dentro da sua casquinha. Essa é a sacerdotisa. E aí, para vocês memorizarem bem, vamos analisar junto a figura dessa carta aqui. Vamos analisar essas ilustrações aqui no Rider-Waite. A gente tem o nome da sacerdotisa, a Gran Sacerdotisa. O que é que esse nome representa? Representa uma autoridade espiritual. Não é à toa que o nome dela é sacerdotisa. Ela é uma pessoa conectada espiritualmente. Ela é uma fonte de conhecimento e sabedoria para ela mesma. Ela é basicamente um oráculo.
E essa autoridade espiritual dela também é representada pelas vestes dela. Você vê que ela tem uma cruz, ela tem uma triluna aqui nessa cabeça, ela tem uma Torá, então ela tem uma união de vários símbolos, espirituais, de vários universais. Né? Então ela tem vários símbolos espirituais misturados aí. A gente tem essa referência a uma pessoa que é espiritualizada. Tudo ela se conecta. Ela é conectada principalmente com ela mesma. E aí, a gente tem aqui também, o que a gente tem? A predominância da cor azul. Né? O que é o azul, gente? É a cor do céu. É uma cor muito espiritual. Também é a cor do mar. Se você vê aqui, parece que a barra do vestido dela se tornou uma cachoeira, né? Parece uma cachoeira. É uma carta que vai falar sobre um mergulho no desconhecido. O mar é um mergulho no desconhecido. O céu é algo desconhecido também. Então a sacerdotisa ela vai estar sempre trazendo o nosso olhar para o desconhecido, trazendo o nosso olhar para algo aí, a gente buscando algo que a gente não conhece bem, a gente mergulhando em algo ali muito profundo. Então aqui a gente já tem a predominância da cor azul, que é uma cor também ligada à intuição, e a gente tem aí essas vestes mais espirituais. Além disso, a gente tem uma lua aqui aos pés dela. Gente, lua no tarô é intuição. Lua é poder intuitivo. A lua, ela aparece na noite. Por quê? Porque na noite tá escuro, você não vai conseguir enxergar bem. Quem não enxerga bem com seus próprios olhos precisa enxergar bem com a intuição. Então é você saber andar bem na noite escura. Por isso que a sacerdotisa ela é muito intuitiva, ela não se perde. Se você botar a sacerdotisa numa floresta à noite, ela não vai ficar perdida. Ela vai simplesmente seguir a intuição dela e ela vai andar. Ela é muito intuitiva. Ela é a mulher farejadora. Então, por isso que ela vem como o símbolo da mulher intuitiva, né? Da pessoa intuitiva. E a gente tem também o número 2. Por que essa carta é o número 2? E aí a gente tem que lembrar também que a gente tem essas duas colunas aqui. Então, essas duas colunas, elas têm duas cores opostas, né? A gente tem uma coluna branca e uma coluna preta. E a gente tem também o número 2. Isso tudo faz referência aos nossos dois lados, né? Nossas luzes e nossas sombras. Quando a gente mergulha dentro da gente, a gente não vai só mergulhar nos nossos aspectos de luz. A gente vai também conhecer as nossas sombras. A gente também não vai mergulhar só nas sombras. A gente vai conhecer também as nossas luzes. Então, a carta da sacerdotisa é um mergulho na gente mesmo como um todo. A gente tem que mergulhar na gente, a gente tem que entender a nossa profundidade, a gente tem que ouvir nossa voz interior e seguir aquilo que a gente está sentindo internamente, sem medo. Por isso que a sacerdotisa é uma carta de jornada interior. Ela entra em contato com esses dois aspectos da sua natureza. Ambos os aspectos são essenciais para o nosso crescimento pessoal. Além disso, a sacerdotisa é aquela que está entre dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. E ela está bem aqui no meio dessas duas colunas. Ela não pode só se voltar para o mundo espiritual e esquecer que ela está aqui no mundo real também, né? No mundo material também. Ela não pode ser uma pessoa que só vive ali no mundo da lua, digamos assim. Ela precisa aplicar essa intuição que ela aprende lá aqui na vida dela. Ao mesmo tempo, ela também não pode esquecer que ela tem essa intuição, ela não pode esquecer de se ligar a esse lado místico dela também. Então a gente tem essa pessoa que vive entre os dois mundos. Ela pega a sua intuição, ela pega o seu lado místico e ela atua com isso na sua vida material, na sua vida aqui mundana. Então, as ações dela são guiadas pela intuição. Eu poderia resumir isso tudo que eu falei até agora com uma simples frase. A sacerdotisa fala para você seguir sua intuição. Escute sua intuição. Ela é a mulher intuitiva que te chama para ouvir sua intuição também. Simples assim. A gente fala e no fim das contas é aquilo, né? É certeiro, é direto. Ela é intuitiva, ela te chama a ser igual a ela. Essas duas colunas também, gente, elas fazem referência às colunas do Templo de Salomão, tá bom? Vocês não precisam decorar isso, mas só para título de informação, essas colunas elas são vazias, né? Elas eram vazias. E isso faz referência ao fato de que a gente precisa guardar coisas lá dentro. A gente precisa olhar o que a gente vai guardar lá dentro. E a sacerdotisa é aquela que convida a gente a ver o que é que tá guardado dentro da gente, certo? Então o tarô faz essa ligação aí. Mas não se forcem a decorar esse tipo de coisa, só para vocês realmente terem a referência. A gente tem aqui atrás da sacerdotisa essa tapeçaria, ou seja, tem meio que um tapete, um pano, um lençol,
escondendo alguma coisa lá atrás, há alguma coisa escondida. E a sacerdotisa é aquela que vai justamente desvendar os seus próprios mistérios. Nessa tapeçaria há uma espécie de árvore, né? Tem uns frutos aqui crescendo por trás dela. E esses frutos representam a busca pelo sentido da sua vida, né? Sempre que a gente tem árvore, a gente tem aí a representação de vida, de crescimento. Então, a sacerdotisa é aquela que mergulha dentro de si e a partir desse mergulho, várias outras coisas ela vai construir na sua vida, várias outras coisas vão crescer na sua vida. Essa coisa da gente cultivar o nosso potencial oculto para fazer ele manifestar na nossa vida material também. Esses frutos parecem romãs e isso faz referência à história de Perséfone, né? Então lá na mitologia grega, Perséfone que come ali o romã e fica transitando. Ela é rainha do submundo, ela às vezes vai para o submundo, e ali que é o mundo dos mortos, né? Então ela tá ali no mundo dos mortos, que é o mundo espiritual, digamos assim, e ela passa metade do ano lá embaixo e metade do ano aqui na Terra com sua mãe Deméter, falando justamente desse meio do caminho que a sacerdotisa está. Ela está entre os dois mundos. Ela olha para o submundo, ela olha para o seu espiritual e o seu lado místico e ela também vai ali para sua vida material. É importante esse equilíbrio aqui na sacerdotisa. Por isso que ela é a mulher espiritual. Ela é a mulher sábia, espiritualizada e intuitiva. Certo, gente? Uma coisa muito importante da gente lembrar, né, que é um aspecto muito importante da sacerdotisa, é que além dela ser intuitiva e ela chamar a gente a ser mais intuitivo, ela vai falar muito sobre o poder do silêncio e da observação, né? A sacerdotisa, ela silencia, ela se cala e ela olha pra dentro de si, como a gente já falou, e ela olha pra fora também. Então ela é aquela que tá ali caladinha na dela, olhando o que tá acontecendo. Ela tá quietinha, mas ela tá vendo tudo e ela tá analisando tudo internamente. Por isso, por ter essa personalidade mais caladinha, misteriosa, ali passando até um pouco despercebida, a sacerdotisa ela consegue enxergar o que muitas pessoas não conseguem enxergar. Sabe aquela pessoa que você tá assim conversando e aquela pessoa fala: você reparou que aconteceu isso, isso e isso, e você nem reparou? Pronto, aquela pessoa que reparou é a sacerdotisa, tá? Então a sacerdotisa, ela tá reparando em tudo. Ninguém tá vendo que ela tá reparando, mas ela tá observando tudo. Então essa capacidade de enxergar além do óbvio. Quando o mundo tá ali fazendo muito barulho, a sacerdotisa consegue calar, consegue enxergar, sentir e vai tirar suas próprias conclusões, vai tirar suas verdades internas. Ou seja, ela é a mulher intuitiva e que mostra a gente também a importância de sabermos silenciar. Então, quando sai a sacerdotisa no jogo, muitas vezes ela pede para que você silencie mais. Para de contar da sua vida para todo mundo. A sacerdotisa não tá contando da vida dela para todo mundo. Ela escuta tudo, mas não necessariamente ela tá abrindo a vida dela. Ela tá ali, ó, internalizando. E a gente muitas vezes chama a sacerdotisa da carta dos segredos, porque dependendo do jogo pode até mostrar que alguns segredos estão sendo guardados. Então existem coisas, gente, que são nossas e a gente não precisa abrir para os outros. A sacerdotisa é aquela mulher reservada. Ela não se sente à vontade de sair abrindo tudo da vida dela para os outros, sabe? Ela meio que se resguarda um pouco ali e ela não vai querer que todo mundo saiba o que tá acontecendo com ela, não. Se ela for abrir para alguém, ela vai abrir só para pessoas muito íntimas. Mas ninguém vai conhecer a fundo a sacerdotisa, normalmente. Ela vai meio que tá ali no seu casulozinho, né? Ninguém penetra completamente aqui no espaço da sacerdotisa. Ela não tá expondo suas coisas para todo mundo. Ou seja, é importante ser também um pouco reservado. E aí é que mora o ponto de cuidado dessa carta, né? Tem um ponto mais negativo, porque é importante que esses segredos, eles não sejam exagerados. Eu quero que vocês tenham em mente que o ideal de cada carta do tarô é a gente ter em equilíbrio. É muito bom da sacerdotisa a gente ter a intuição, a gente ter esse potencial farejador, a gente ver o que está acontecendo, isso é muito bom. A intuição, a gente saber ser mais reservado. O que é ruim? Quando a gente exagera muito e a gente acaba sendo aquela pessoa muito misteriosa, que ninguém sabe o que tá pensando. Sabe aquela pessoa, gente, que a gente às vezes não sabe o que ela tá achando? Você fez uma coisa super linda ali, e aquela pessoa tá ali com aquela mesma cara de como se você não tivesse feito nada. E você tá meio, será que essa pessoa gostou disso que eu fiz? A sacerdotisa, às vezes, ela tende a isso.
Esse é o ponto de atenção dessa carta. Às vezes ela acaba não sendo muito transparente. Então, cuidado com o excesso de segredos. Não é para você abrir tudo da sua vida, mas também não é para você se esconder completamente. Cuidado para não se esconder demais. Cuidado para não ficar ali muito escondidinha de uma forma que ninguém consegue te ver. Tanto que às vezes essa carta pode até mostrar uma certa timidez, tá? Então ela pode trazer essa característica da timidez dentro de um jogo. Mas muito cuidado com os exageros, certo, gente? Resumindo, a sacerdotisa, de forma bem direta, em sua parte positiva, vai estar representando intuição, silêncio interior, conexão espiritual. E em sua parte mais desafiadora e desequilibrada, pode mostrar a presença de muitos segredos escondidos, de uma personalidade que não se mostra completamente, que se esconde às vezes, que fica ali perdida às vezes no seu mundinho paralelo. Para interpretar essa carta dentro de um jogo, você precisa analisar como é que nessa questão que eu tirei aqui esse jogo, como é que esse significado da sabedoria interior, da espiritualidade, da intuição, como é que ele consegue se encaixar nessa questão? Como é que tá a comunicação dentro daquela questão que está sendo tirada, né? E aí a gente consegue ver a sacerdotisa. Então, por exemplo, em um jogo amoroso, primeiro ela vai confirmar sua intuição, né? Se você perguntou algo, tipo, eu tô achando que tá acontecendo isso. Veio a sacerdotisa, é uma carta de confirmação da sua intuição. Sua intuição está certa. Segue a sua intuição. Esse é o conselho principal da sacerdotisa. Siga sua intuição. Sua intuição está correta. Então, isso daí, gente, vocês podem trazer para qualquer tipo de jogo da sacerdotisa. Mas ela também pode vir representando segredos dentro de um relacionamento. Às vezes, alguma das partes desse relacionamento não está se sentindo muito à vontade em expor, né, o que pensa. Digamos que a gente viu ali um relacionamento entre uma sacerdotisa e um imperador. O imperador é aquele que quer botar ordem, que fala alto, que tá ali, e a sacerdotisa ali, ó, se calando, não falando o que ela pensa, engolindo tudo, internalizando demais, né? Então ter cuidado com isso aí. Claro que a gente vai sempre comparar com a carta que veio junto, principalmente dentro de relacionamentos, mas é bom prestar atenção. Ao mesmo tempo, se vem como um conselho para um relacionamento, pode vir também pedindo para você cuidar mais da sua individualidade dentro do relacionamento. Você não tá só com o outro, você tem você também, você precisa cuidar só de si e do seu mundinho particular também, certo, gente? Então tudo vai depender aí do contexto. Se cai em um jogo de saúde, é uma carta que vai pedir um olhar para a sua saúde espiritual, para a sua saúde também mental, no sentido mais terapêutico falando. Se você puder buscar também, além dos tratamentos convencionais, tratamentos também espirituais, é bom também com a sacerdotisa. Práticas terapêuticas e de autoconhecimento também podem ajudar bastante. Em um jogo profissional, a gente pode levantar questões como o que é que sua intuição está dizendo a respeito desse ambiente de trabalho. Será que vale a pena você realmente se abrir ali dentro? Talvez você manter uma postura mais sacerdotisa, mais interna, mais reservada, seja melhor. E pode até ser um convite também para você inserir a espiritualidade ou o ocultismo dentro desse seu cenário de trabalho, já que a sacerdotisa ela é a bruxona do tarô. Em um jogo espiritual, a sacerdotisa está em casa, né? Aquela carta da intuição. Vai ouvir sua intuição, busca mais cuidar da sua individualidade, busca mergulhar dentro de si, né? A espiritualidade é um caminho pessoal, não tenha medo de seguir sua intuição, não tenha medo de fazer sua própria espiritualidade, não precisa seguir regras dentro de um grupo. Lembra que isso é o oposto da sacerdotisa, porque as regras de um grupo é o hierofante. Então a sacerdotisa, ela segue sua jornada individual, ela trabalha muito melhor individualmente ela com ela mesma do que com os outros. Então tá aqui a sacerdotisa. A sacerdotisa é a bruxona do tarô, gente. Claro que tudo vai depender da questão que foi feita, da pergunta que foi feita, mas ela vai sempre estar trazendo esse significado da intuição e do silêncio. Ou seja, a sacerdotisa, eu quero que vocês nunca mais esqueçam disso. Fixem isso aí na mente de vocês. A sacerdotisa é a mulher intuitiva e que sabe silenciar quando é preciso. Ela sabe guardar seus próprios segredos. Ela só não pode guardar demais. A sacerdotisa é todas as vezes que você sentiu aquele pezinho atrás com aquela pessoa e depois isso se confirmou. Aí você foi sacerdotisa. Às vezes você fica assim, acho que não sei se eu vou confiar muito nessa pessoa não, tô sentindo que não. E aí, pay buffer, você estava certa.
Isso é ser sacerdotisa. Sacerdotisa é todas as vezes que você pensou e refletiu sobre algo e preferiu guardar pra você em vez de sair falando pra todo mundo. Você tava pensando alguma coisa específica sobre aquilo e em vez de sair contando pra todas as amigas, pra todo mundo, você meio que, não, vou guardar isso aqui pra mim. Isso aqui é uma informação só minha. Isso é sacerdotisa, reservada, consegue guardar as coisas pra si. Sacerdotisa é todas as vezes que você não se sentiu à vontade, né, de falar, de abrir sua vida pra todo mundo. Certo, gente? Então, lembrem-se que a sacerdotisa, ela tá no seu mundinho particular. Bom, passamos da carta 2 da sacerdotisa, vamos para outra mulherona do tarô, que é a imperatriz. Quando a gente chega na carta da imperatriz, a gente também vai encontrar uma mulher muito sensível, uma mulher muito poderosa, mas de outra maneira. A sacerdotisa é a bruxona. A imperatriz, eu diria que ela é meio que a rainha. Ela é a imperatrizona, né? Ela traz o arquétipo da mãe no tarô. A gente vai expandir agora aqui esse conceito de mãe. Ela é aquela que gera, ela é aquela que nutre, ela é aquela que cria com amor, ela é aquela que se abre para criar muitas coisas. Essa é a imperatriz. Essa é uma carta que simboliza criatividade, beleza e fertilidade. E eu quero que vocês saiam do conceito de fertilidade apenas de fertilidade de engravidar e pensem em fertilidade como uma pessoa fértil, uma pessoa que, se receber sementes, vai fazer crescer muitas coisas, né? Aquela pessoa que consegue criar. É uma mãe que é muito criativa, traz esse nosso potencial de acolher muita coisa dentro da gente e ser muito criativo, né? Então, essa é uma carta que vem dizer que, assim como essa mulher aqui, como essa imperatriz, nós somos capazes de criar coisas novas e coisas muito belas na nossa vida. E não é à toa que a carta da imperatriz, ela faz aquele paralelo com a carta da morte, né? Ela é a carta 3, a morte é a carta 13, e a carta da morte é a carta da morte, né? Do fim, e a carta da imperatriz é a carta da vida. Então é como se a imperatriz dissesse: inspire-se por toda a beleza que existe aí dentro de você, inspire-se por toda essa beleza que te cerca. Você tem nesse momento potencial de criar muitas oportunidades bonitas e viver a sua vida com muito prazer e muita abundância. A imperatriz, gente, ela gosta de viver uma vida bonita. Sabe aquela pessoa que quer viver no filme lindo da Disney? É a imperatriz. Ela quer aquilo bonito. Olha só, ela tá numa natureza exuberante ao redor dela. Ela quer viver com beleza. Eu não quero que vocês achem que esse exemplo do filme da Disney quer dizer que ela é bobinha. Ela não é nada bobinha. É porque ela quer realmente viver com beleza. Ela gosta do que é bonito. Ela gosta de ter relações bonitas. Ela gosta de cuidar dos outros para que os outros se sintam felizes. Então ela quer tudo muito bonito ao redor dela. E ela é muito criativa também. Antes de mais nada, a imperatriz, ela nos convida a sermos criativos. Ela pede que a gente não tenha medo de nutrir a nossa criatividade. Às vezes a gente fica achando que o outro é muito criativo e a gente não é. Nossa, aquela pessoa tem ideias tão legais e eu não tenho. Mas todo mundo tem criatividade. E a imperatriz, o primeiro conselho dela é: abra-se para a sua criatividade. Ela traz um puxãozinho de orelha, que é quando você cria alguma coisa, depois não deixa largado ali não e deixa pra lá não. Não adianta só gerar e depois largar. Você tem que gerar, você tem que nutrir, você tem que cuidar daquilo que você começou. Nada de sair começando vários projetos e depois largar tudo aí de qualquer forma. Não, você vai cuidar de tudo. Porque a imperatriz, ela é cuidadosa. É como se ela chegasse pra gente e dissesse: olha, aquilo que você cria dentro de você e você traz ao mundo é muito lindo, né? Você tem que lembrar de alimentar isso. Cuidado para não ficar criando e depois esquecendo, tendo várias ideias diferentes e depois largando tudo por aí. É importante você abraçar tudo aquilo que você criou, abraçar tudo aquilo que é seu, porque é isso que a imperatriz traz, é isso que a imperatriz faz, né? Então ela traz o arquétipo da mãe para dizer que a gente gera nossas coisas, a gente amamenta, a gente nutre, e nossos projetos, então tudo aquilo que a gente cria, tem que ser cuidado com muito carinho para crescer com muita força, né? Por isso que é uma carta muito boa para projetos, é uma carta muito boa para quando a gente tira no profissional, né? Porque ela fala de períodos de criatividade, de você nutrir suas ideias, né? Então é uma carta muito positiva em relação a isso. E aí, tem o ponto mais importante da imperatriz.
Ela é muito, muito poderosa, mas ela é extremamente também acolhedora. Ela não é poderosa no sentido de ser soberana, no sentido do imperador, que sai dando ordem em todo mundo. A imperatriz, ela consegue exercer o seu poder acolhendo. É como se ela fosse a protetora de todo mundo. Ela é a protetora dos que mais precisam. Então, ela tá lá, ela acolhe, ela escuta, ela compreende todo mundo que tá ali ao seu redor, né? É como se ela fosse aquela pessoa que as pessoas vão falar com ela pra ela falar pro imperador. Porque as pessoas têm medo de falar com o imperador. Então vamos falar com a imperatriz, que a imperatriz é mais legal, sabe? Então ela é aquela pessoa que vai te escutar, é aquela pessoa que vai buscar te compreender e ela vai trazer esse olhar muito amoroso, essa posição muito amorosa de acolhimento. E embora isso traga um lado muito bonito da carta, né? Porque a grande glória da imperatriz é esse lado amoroso e acolhedor dela, a grande dor dela também é isso. Porque ela esquece de si muitas vezes para cuidar do outro. Esse é o grande puxãozinho de orelha da imperatriz e esse é o principal significado que costuma sair nos jogos. Tá esquecendo de si e cuidando do outro, tá abdicando de si e cuidando do outro. Vocês lembram que eu falei da sacerdotisa como Perséfone? A imperatriz, ela traz o arquétipo muito parecido com o de Deméter, que é a mãe de Perséfone na mitologia grega. E Deméter, ela larga tudo, ela sai do Olimpo, ela desce do Olimpo em busca da sua filha Perséfone. Ela bota vestes assim que não são de deusas, ela abre mão de tudo, de todo aquele esplendor e vai andar no meio dos mortais em busca da sua filha. Ela abre mão de si para ir buscar a sua filha, né? E a imperatriz, ela tem esse impulso de muitas vezes ir cuidar do outro, de abrir mão de si para cuidar do outro. Esse é um ponto bonito, mas é um ponto que precisa ser equilibrado para que não seja ruim para ela mesma. Gente, a gente não serve a mesa com fome. A gente não vai botar comida do outro se a gente não comeu. Se vai botar, bota os dois juntos e come. Não vai botar pro outro e você ficar passando fome. A imperatriz, às vezes, ela faz isso. Ela bota comida pro outro e fica olhando o outro comer enquanto ela tá passando fome, né? Muito cuidado com isso. A imperatriz, ela precisa olhar para si também. Ela precisa saber que ela só vai conseguir ajudar o outro se ela tiver com força para isso. Ela só vai saber cuidar do outro se ela estiver bem cuidada. Senão esse cuidado não vai ser tão bom quanto seria. A gente cuida melhor do outro a gente estando bem ou a gente estando mal? Quando a gente tá bem, a gente consegue cuidar muito melhor. Então, a carta da imperatriz, ela traz esse olhar muito amoroso, muito acolhedor. Ela vai representar pessoas que são muito mãezonas, né? Aquelas pessoas que vão abrir mão de si para socorrer o outro, para cuidar do outro, para abraçar o outro, mas precisa ter cuidado para não esquecer de si. Não esquecer de toda essa natureza exuberante ao seu redor também. Não esquecer da sua própria beleza. Cuidado para não ficar admirando a beleza dos outros e esquecer de você. Você é muito bonita também. Por isso que a carta da imperatriz, ela vai falar um pouco sobre vaidade também. Buscar mais sua vaidade. Olhar para si é importante. Se sentir bonita é muito importante para a imperatriz. Ela quer se sentir bonita. Isso é importante para ela, não é uma futilidade. É algo importante, ela quer se sentir bem. Ela quer se abrir para se sentir bem maravilhosa, porque ela é a imperatriz. Então muito cuidado para não ser aquela pessoa que é tão super protetora, que faz tudo pelos outros e esquece de si. Mas fica aí o conselho da imperatriz. Saiba usar o seu potencial, saiba usar a sua criatividade. Antes de mais nada, para você viver plena também. Ame a si. Não tem problema você amar o outro. Não se sinta culpada em se amar também. Não vá tirar de si para dar para o outro. Nutra a si para você ter bastante para poder dar para o outro também. Em vez de você estar ali, você tá colhendo suas maçãs, aí você colheu todas as suas maçãs e deu para outra pessoa. Em vez de você pegar todas as suas maçãs, plantar no seu terreno, nascer muitas outras maçãs e você poder ter para si e para o outro. Então não tem problema você dar amor pro outro, você acolher o outro. É impossível tirar isso da imperatriz. É impossível a imperatriz não ser acolhedora. Ela sempre vai ser mãezona, ela sempre vai ser acolhedora. Agora ela precisa ser com ela mesma também. Acolha-se da mesma forma que você acolhe os outros. Quando os outros chegam pra você e falam de alguns problemas que eles estão passando, aí você dá ali, dá aquele abraço, fala que tá tudo bem. E aí, quando é com você, você tá ali se autocobrando, dizendo, eu faço tudo errado, né? Se colocando pra baixo.
Coloque você pra cima da mesma forma que você coloca suas amigas, que você coloca seus familiares, que você coloca as pessoas que estão ao seu redor. Todo mundo chega em você pra se sentir muito bem, pra se sentir maravilhoso. Todo mundo chega assim e fala, nossa, adoro estar com essa pessoa, sinto energia maravilhosa. Mas você se nutre também disso? Se nutre dessa sua energia maravilhosa? Então, a gente tem a sacerdotisa com esse olhar muito para dentro e a imperatriz com esse olhar muito para fora. Essa é a principal diferença delas duas. As duas sentem muito, mas a sacerdotisa ela olha para si e a imperatriz ela olha para fora. Por isso, gente, o tarô ele não é bobo. Por isso que a sacerdotisa vem antes da imperatriz. Carta número 2, carta número 3. Aprenda a olhar para si e aí você vai poder olhar para o outro também. Se a gente segue a ordem, tá tudo lindo e maravilhoso. A questão é que muitas vezes vem a imperatriz e não vem a sacerdotisa. E às vezes vem a sacerdotisa olhando muito para si e não vem a imperatriz também, né? Então é importante ter esse cuidado. Quero analisar com vocês essa carta da mesma forma que fiz com a sacerdotisa, porque eu acho que isso vai ajudar vocês a fixarem bem os significados dela, certo? Então vamos analisar junto aqui a cartinha da imperatriz. Antes de mais nada, nome imperatriz. E ela está sentada em um trono, hein, gente? Um trono aqui fofinho, bem confortável. O que é que isso mostra? Que ela é poderosa. Gente, a imperatriz é uma autoridade. Ela não é qualquer um, ela é uma autoridade, ela é uma imperatriz, né? Então ela é a poderosa do tarô. A gente tem o número 3 que tem o significado de criatividade, é o número da criação, o número da criatividade, né? O número muito ligado também à deusa tríplice, né? Da sua multiplicidade. Então é um número voltado à criatividade. A imperatriz, ela normalmente é representada por uma mulher grávida. Não sei se dá pra ver na imagem. É porque essa grávida do Rider-Waite não tá tão gravidona, não. Mas normalmente a gente tem a imperatriz representada por uma mulher grávida, né? Nos decks de tarô. E isso mostra o quê? Isso mostra que a gente é capaz de dar à luz a coisas novas na nossa vida. Não apenas filhos, de fato, né? Mas também a vários projetos, né, na nossa existência, a novas ideias, a novas coisas. Você pode criar. Acredite nas suas ideias da mesma forma que você bota ali muito combustível nas ideias dos outros, né? Você bota fogo na ideia dos outros para eles irem em busca. Bote para você também. Acredite na sua própria criatividade. É interessante porque a imperatriz, ela é aquela que dá muita autoconfiança e segurança pros outros e às vezes falta pra ela. Então, normalmente, quando a gente tira essa carta no jogo, a gente tem que levantar a autoestima da pessoa. Tem que falar, vai pra cima, você é poderosa, você é uma imperatriz. Ela fala isso pros outros e a gente tem que falar isso pra ela, né? Porque ela precisa trazer isso pra ela também. É uma carta que pede autoconfiança, né? Que pede confiança nas suas ideias, confiança na sua criatividade. E lembrete de que a gente precisa, sim, cuidar bem do que é nosso, nossas relações, nossos amigos, nossa família, né? A gente tem que cuidar bem daquilo que é nosso, porque o que vai doer neles dói também na imperatriz, né? A imperatriz, ela sente tudo. Então, ela cuida como forma também de cuidar de si. Ela precisa lembrar que precisa cuidar só de si também. E a gente tem essa natureza toda exuberante ao redor, que representa vida renovada, abundância, beleza. Lembra que eu falei, a imperatriz, ela gosta de ver tudo muito bonito, né? Ela quer ver beleza, ela tem aí um terreno fértil ao seu redor. Ela quer fazer novas coisas crescerem, né? A gente tem aqui essas árvores que simbolizam vida, colheita. A gente tem esses campos de trigo, símbolo universal de fertilidade e de boa colheita, por isso que é uma das cartas de prosperidade do tarô. É uma das cartas que falam sobre a gente plantar e colher. Aquilo que a gente planta e a gente nutre, a gente tem uma boa colheita, sim. Tá certo, gente? Então, é uma carta de boas colheitas também. Existe uma cachoeirinha, meio que uma água, um riachozinho aqui do lado. E é interessante porque a água vem sempre como símbolo do emocional, né? Então, representa o lado mais emocional da imperatriz, que é o elemento água, nossas emoções sendo remexidas. Ela é muito emocional, ela tem o coração mole, né? Então, ela é aquela pessoa ali que tem o coraçãozinho mole mesmo. E por isso ela cuida tanto dos outros também, né? E a gente tem esse símbolo de Vênus, a gente tem esse escudo aqui com o símbolo de Vênus. Às vezes, dependendo do tarô, inclusive até os de Rider-Waite mesmo, vocês vão ver uma águia nesse símbolo ou uma ave, ou vocês podem ver um pomo de ouro, é normal também. Na versão do tarô da editora Isis, do Rider-Waite da editora Isis, se não me engano é um pomo de ouro. Todos esses símbolos vão estar trazendo
símbolo de beleza, tá? De beleza, de acolhimento e de proteção. Então a gente tem o símbolo de Vênus aqui, que é relacionado à feminilidade, né? Um símbolo relacionado a Afrodite, Vênus, então que é a deusa da beleza, é a deusa mais bela de todas, e a imperatriz ela precisa ser mais consciente de toda essa sua beleza, né? De se abrir para toda essa vaidade, essa beleza dela. Quando é uma águia, é só você lembrar, gente, como é que a gente fala? Mãe coruja, né? Ou então guardou debaixo da asa. Então quando a gente quer guardar aqui as pessoas debaixo da asa, então às vezes é uma ave aqui também, meio que como esse símbolo de ser super protetora. E o pomo de ouro faz referência também à mitologia grega, ao mito do concurso do príncipe Paris, em que ele teve que escolher a deusa mais bonita. É considerado o primeiro concurso de beleza da história ocidental, né? Esse concurso aí da mitologia grega. Ele teve que escolher entre a deusa Atena, Hera e Afrodite. E ele foi em Afrodite por ser a mais bela e aquela que prometeu a ele um grande amor. Então, novamente, aquele símbolo de beleza, de que ela é muito bonita e que ela precisa reconhecer a sua beleza e mostrar a sua beleza. Então, em poucas palavras, a grande mensagem da imperatriz é que a gente nunca deixe faltar vida, né, no nosso dia a dia, que a gente acredite na nossa beleza, acredite no nosso potencial, acredite nas nossas ideias, que a gente se sinta como uma pessoa poderosa e criativa e não só fique dizendo para os outros que eles são poderosos e criativos, que a gente diga pra gente também, dado para não abrir mão de si em prol do outro. E isso vai abrir muita prosperidade e bons frutos aqui para essa carta. Cuide bem daquilo que é seu, cuide bem de você, e aí você vai poder cuidar melhor de quem está ao seu redor, né? Mas antes de mais nada, cuide bem de si, não se esqueça de si. Muita gente me pergunta, Pri, e a imperatriz ela pode significar uma gravidez de fato? Ela pode representar assim que eu vou ficar grávida? E bom, gente, pode, tá? Ela pode sim, principalmente se for um jogo específico. Por exemplo, a pessoa chegou e perguntou se estava provável, né? Ela tá querendo engravidar e se é uma energia que está aberta na vida dela. E aí veio aqui a imperatriz, confirma isso. Se por acaso você está atendendo uma pessoa que está numa faixa etária fértil e saiu essa carta em um jogo relacionado à maternidade, ou a casamento, ou a relacionamento, ou até mesmo à saúde, tá? Principalmente em jogos de saúde, sim, essa carta pode representar assim essa fertilidade física, mas é importante lembrar que ela tá falando muito mais de uma fertilidade criativa, de criatividade. E aí, se por acaso tem você sentir de trazer também esse significado da fertilidade física, aí você avisa ao seu consulente. Já aconteceu de eu avisar. Por exemplo, chegar assim pra pessoa, olha só, tem essa carta aqui, ela vai representar criatividade, cuide mais de si, tal. E aí, no final, eu senti de falar pra ela, ó, preste atenção, porque é uma carta que fala de fertilidade, pode estar representando uma fertilidade física também. Então, se você não quer isso no momento, se você não quer ter seu filho no momento, se previna, tome cuidado em relação a isso. Se você quiser, então ótimo, grandes energias aqui pra isso. Deu um tempinho depois, estava a pessoa me mandando uma foto, dizendo, Pri, você lembra daquela carta que saiu, a carta da imperatriz? Pois é, olha só o que aconteceu, né? Então, assim, pode representar sim, tá certo, gente? Energias que estão abertas aí de fertilidade. Mas lembrar que a mãe e o conceito de fertilidade não precisam ser levados sempre nesse significado literal, mas sim um significado mais energético, mais psicológico. E, no geral, a imperatriz representa essa fertilidade de ideias, um potencial criativo, né, como um todo. Então, mesmo dentro de um relacionamento, ela não necessariamente só vai significar essa questão da gravidez. Ela vai significar que é uma relação com muita beleza, provavelmente muito próspera, né? Também pode ser um chamado para você criar novas coisas dentro de uma relação. Então, se tiver tudo muito monótono, poxa, traz algo novo, vão fazer coisas novas, vão se divertir de uma forma nova juntos, sabe? Trazer mais criatividade para esse relacionamento. Cuidado também para não estar sendo mãe da outra pessoa. Então, digamos que você tira ali no jogo uma pessoa como a imperatriz e a outra pessoa como o louco.
que é ali todo infantil, todo bobinho. Tá claro que essa pessoa aqui, ó, da Imperatriz, está assumindo o papel de cuidar do outro. E, gente, não necessariamente sendo a mulher, tá? É qualquer pessoa, tá? Existe muitas vezes que eu já fiz vários jogos em que a gente tem a Imperatriz e o Imperador, por exemplo, sendo o Imperador a mulher, a Imperatriz o homem, né? Então isso aí não tem nada a ver. Lembrem-se que são energias. Então, ó, a Imperatriz aqui sendo a pessoa que tá sendo mãe aí, que tá cuidando da outra pessoa e resolvendo a vida da outra pessoa toda. E a outra pessoa ali, ó, naquele papel um pouco mais infantil. Em jogos relacionados à saúde, além da possibilidade aí da gravidez, essa carta indica, assim, uma carta muito boa, indica corpo saudável, plenitude, abundância, colheita de bons frutos, caso tenham sido plantados. É uma carta que pede um autocuidado para você se sentir muito arrasante, muito maravilhoso, né? Então é uma carta que pede sim que você cuide até mesmo da sua saúde estética, né? Você se sentir bem. Como é que você vai se sentir bem? Mexer em aspectos físicos. Ah, será que um novo corte de cabelo vai te trazer um novo ar, né? Será que usar algumas roupas diferentes e tal? Então assim, essa parte mais estética, cuidar da saúde do corpo, isso aí vai fazer bem, vai trazer coisas boas, sabe? E uma coisa muito importante também, como a gente tá falando da carta da mãe, às vezes, dependendo do jogo de saúde, pode pedir aquele alerta de você ficar atento em relação a questões hereditárias vindas da mãe, tá? Então, vindas ali da linhagem materna. Então, prestar atenção nisso, tá? Então, se sua família é de parte de mãe tem um histórico de uma determinada doença, prestar atenção nisso, já começar a se prevenir, tá bom? Então, prestar atenção nesses pontos aí, tá certo? Mas, como eu disse, tudo vai depender do que foi perguntado, de todo o contexto, se vieram cartas juntos, se vieram cartas junto com ela. No jogo profissional é uma carta de muita criatividade, confie na sua criatividade. Enfim, é uma carta muito bonita, tá, gente? Então a gente tem a Imperatriz como aquela que é muito amorosa, aquela que chama a gente a ser criativa e a confiar, a cuidar da nossa própria criatividade também. Então, nesse lindo balé que são os arcanos maiores, a gente tem essas duas lindas bailarinas aqui, né? A sacerdotisa e a imperatriz. Cada uma delas vai ser poderosa da sua forma, né? Cada uma delas vai ter ali o seu jeitinho. Então, a gente tem aqui a sacerdotisa como aquela que olha pra dentro. A imperatriz, ela vai olhar, ó, pra fora. A sacerdotisa vai mergulhar ali profundamente nela mesma. A imperatriz vai sempre querer cuidar do outro e às vezes vai esquecer dela mesma. Por isso que é importante ter passado nessa sacerdotisa antes, para ela ter cuidado de si antes. Então, a sacerdotisa, ela vai silenciar muito para poder pensar. Ela vai ali, ó, se resguardar. Já a imperatriz, ela vai querer falar tudo para agradar o outro, né? Ela vai querer sempre resolver as coisas, ela vai resolver as coisas para os outros, ela vai ter dificuldade em dizer não, né? Então, muito cuidado com isso, com essa dificuldade para dizer não, enquanto a sacerdotisa, ela sabe se reservar, ela sabe chegar assim e dizer, não, isso aqui é meu, isso aqui ninguém vai entrar. Então, aqui a sacerdotisa consegue se resguardar mais na sua individualidade. Ela tá ali, ela vive no seu mundinho paralelo, no seu mundinho particular, e a imperatriz, ela é um mundo todo em que ela bota todo mundo que ela ama, ela bota lá dentro pra caber todo mundo e dizer, não, isso aqui é tudo meu e eu vou cuidar de todo mundo aqui. Então é interessante porque no Zumbi Tarot, né, o tarô zumbi, a ilustração da imperatriz é uma mãe em que a filha virou um zumbizinho e a filha quer atacar ela, mas ela tá ali cuidando da filha, sabe? Então assim, é aquela coisa do, não importa se isso aqui tá perigoso pra mim e essa aqui não é nem mais minha filha e ela pode me atacar, eu vou cuidar dela mesmo assim, sabe? Então a imperatriz, ela tem isso de querer cuidar, ela tem essa super proteção. E vem aquele alerta, cuidado para não se colocar em risco por conta disso, para não esquecer de si. Senão não vai sobrar imperatriz nenhuma para cuidar de ninguém, não é verdade? Então é como se a gente tivesse aqui a sacerdotisa nos convidando para olhar pro espelho, olha para si. E a imperatriz convida a gente para olhar para a janela. Olha para a janela e ver a beleza aí da vida ao seu redor. Também para o espelho de uma certa forma. E é isso, gente. A sacerdotisa tem essa energia noturna. A imperatriz, ela tem uma energia mais de dia, né? Se você observar as duas cartas, a gente tem essa presença do azul. Aqui a gente tem essa coisa mais expansiva, né? Aqui é inverno, é você recolhidinho ali no inverno. E você ali, nossa, peraí, tá frio aqui, deixa eu ficar aqui sozinha comigo mesma. Já a imperatriz é aquele verão
verão, em que ela vai abrir as portas de casa, fazer um almoço ali de família. Vem todo mundo, gente, vamos lá, vamos ficar todo mundo junto. Ela quer que caiba todo mundo ali junto com ela. E enquanto a sacerdotisa tem essa independência, né? Eu disse até lá no Instagram que a sacerdotisa é a independência de você saber andar no escuro sem medo. E a imperatriz é aquele afago, né? Aquela coisa boa no seu coração de você saber que você nunca vai andar só, né? Que você tem sempre com quem contar. Ou então você vai ser sempre a pessoa com quem as outras pessoas vão poder contar, né? Então a imperatriz, ela é meio que esse abraço. E a sacerdotisa, ela seguia sozinha. É interessante que a gente tenha um pouquinho de cada, porque quando a gente é muito imperatriz e esquece da sacerdotisa, a gente olha muito pro outro e esquece de si. E quando a gente é muito sacerdotisa e esquece da imperatriz, a gente fica muito sozinho. Então o ideal é que a gente tenha um pouquinho de cada uma, né? A gente tem aí os nossos momentos sacerdotisas e a gente tem os nossos momentos imperatriz. Os dois são importantes. É bom a gente se sentir amparado, é bom a gente sentir que a gente tá ajudando quem a gente ama, como a imperatriz faz. Mas é bom também a gente saber ser sozinho, né? A gente saber ficar ali, olhar pra dentro da gente mesmo, fazer o que a gente quer e não o que os outros querem. Essa é uma das grandes diferenças também. A sacerdotisa, ela tá ali, ó, caladinha, mas ela tá ali cuidando do seu próprio mundo. A imperatriz, ela tá naquele cuidado de não desagradar, sabe? Porque ela quer cuidar e ela quer que todo mundo fique bem, ela não se coloca em primeiro lugar. Então é muito importante ter cuidado em relação a isso. Nem só viver em relação aos outros como a imperatriz e nem só viver para si como a sacerdotisa. É bom ter um pouquinho de cada, né? Mas normalmente a gente se identifica mais com uma do que com outra. Se você tá começando a estudar tarô, você viu aqui, nossa, eu quero estudar isso daí, achei muito legal, me identifiquei com essas cartas, corre e baixe agora o meu e-book 100% gratuito, gente. Eu tenho um e-book que se chama Guia Essencial Como Aprender Tarô. Lá você vai ver como estudar o tarô. Eu conto lá todas as minhas dicas de como eu estudei tarô quando eu estava estudando pela primeira vez. E também tem formas de tiragens para quem está iniciando. Se você quer ali ver tiragens, muita gente pergunta, Pri, ensina tiragens? Eu ensino lá no e-book tiragens para quem está iniciando, gente. Então o nome do guia é Guia Essencial Como Aprender Tarô. Para baixar gratuitamente, basta acessar agora ebook.priferraz.com. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá certo? ebook.priferraz.com. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, ativa o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Deixa também o seu like no vídeo. Não deixa de me seguir lá no Instagram, @Diário da Bruxa, lá no TikTok, @Diário da Bruxa também. E no Telegram, gente. Lá no Telegram tem conteúdos extras exclusivos. Eu mando áudio, eu mando vídeo, eu mando todos os lembretes das lives, os novos vídeos do canal. Então, para você entrar no Telegram, é só acessar curso.priferraz.com/telegram, tá? O link vai estar na descrição desse vídeo também. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Um beijo, muita paz e muita luz para vocês.